quando envolve minha pessoa, né? O fato de eu posso ter 80 vídeos planejados. Eu posso acabar não tendo tempo para fazer Malema 2, porque eu não calo a boca, né? Eu posso ter até dois. Então, vamos ver. Vamos ver conforme aí vamos formos reagindo hoje. Eu espero que a live de hoje tenha bastante coisa. De qualquer forma, o vídeo que a gente vai ver hoje é um vídeo que me foi recomendado há um tempinho já, que é o do canal Bart Geek, que é o Omnitrix é uma das melhores ideias da ficção e eu posso provar. Eu conheci esse canal há muito tempo atrás, quando ele fez um vídeo sobre a queda das animações do Homem-Aranha, que ele falava sobre aquele amigo da vizinhança lá, o Spider-Lack. E eu acabei conhecendo o canal dele por lá. Só que eu acabei não acompanhando muitos vídeos. E recentemente o YouTube começou a me recomendar muito o vídeo dele. E ontem me recomendou um vídeo. Ontem ou hoje? Não lembro. Me recomendou o vídeo do analista reagindo a esse vídeo aqui. Falei, cara, vou assistir. Eu resolvi assistir. Ué, faça coisa da Liga Nerdola. Na verdade, cara, faz tempo pra caralho que eu não acompanho nada da Liga. O máximo que eu acompanho da Liga é o Wagner e o Giga às vezes, que eu ainda dei uma parada. Porque como eu não tô acompanhando nada da parte geek, porque eu tô sem tempo, acaba que eu pego só coisa de política e algumas outras coisas pra passar o tempo. Tipo, eu vejo vídeos do Marcos, que nem ele lançou recentemente o First Python 2, e o Wagner pra me manter atualizado, sabe? Todo sonho do homem é um Omnitrix. Exatamente. Mas de qualquer forma, vamos lá. Acho que o evento canônico na vida de qualquer criança que cresceu por volta dos anos 2000 era querer um Omnitrix. Isso é Certo? verdade? Quem não queria um dispositivo que te transformasse em 10 seres completamente diferentes com habilidades únicas? Mas algo que é incrível é como o Omnitrix conseguiu se tornar um dos dispositivos mais icônicos da ficção. E eu digo mais, hein? Pra mim ele é um dos melhores ainda por cima. Já que quando você cria um super-herói novo, é muito importante você ter um conjunto ali de poderes criativos que vai fazer parte ali da identidade dele. Tipo assim, quando Sim, você pensa em super velocidade, na sua mente já veio o Flash, ou super força, pode vir ali o Hulk ou o Superman, e assim por sim. diante. E a maneira como eles fizeram isso em Ben 10 é simplesmente genial, já que a ideia de usar aliens dá uma camada a mais para esse personagem, seja por conta do design único de cada um desses seres, ou até mesmo mais camadas relacionadas. E uma coisa muito boa, tá? No conceito original de Bandés, curiosidade aleatória que muita gente sabe, mas eu vou falar mesmo assim. Eram pra ser versões alternativas do Ban de outros universos que são heróis. Basicamente isso, né? E eu acho muito legal a pessoa, eu não lembro exatamente quem foi, mas a pessoa que veio, teve a ideia e pensou, não, em vez de super-heróis, alienígenas. Porque isso, é que nem ele fala, você permite amplificar design muito mais. Porque, querendo ou não, um ser humano com super força, ou um ser super poderoso com super força, blá blá blá, existem conceitos limitados onde você pode trabalhar. Com alienígena, não. Com alienígenas, com seres fantasiosos, não. Flash o caralho, Sonic. É bem mais condizente, na minha opinião, também pensar em Sonic. Mas é que a gente, Hyper, cresceu com Sonic na nossa vida, né? Nem todo mundo teve essa sorte. Mas, qual que é a questão? O fato de ser um ser fantasioso em vez de super-heróis permitiu eles abranger muito mais a parte criativa. E, por exemplo, algo como o plot do Fantasmático, se fosse só uma versão alternativa, herói do Ban, não ia ser tão legal. Talvez nem tivesse como trazer. E o plot do Fantasmático é uma das coisas mais legais de Banda 10, clássico, cara. O Fantasmático é simplesmente um personagem que dava medo, e isso era legal, sabe? A raça de cada alienígena, assim dando uma personalidade única para boa parte deles. Mas por pouco, esse Omnitrix que a gente conhece hoje, Não, ele ele fosse vai falar bem também. diferente. Então, salve rapaziada, eu sou o Bart, e O hoje Hulk bora me traumatiza um pouco. Por quê? Por causa do Hulk atual? Aquilo não é Hulk, né? Pra começo de conversa. Aquilo lá é qualquer coisa menos Hulk. ver aí o que torna o Omnitrix tão especial e icônico, passando ali pela sua criação até chegar à sua versão final ali apresentada em Omniverse. Olha, se tem algo que todos nós temos que concordar é que a ideia por trás do Omnitrix é muito boa, já que eles conseguiram criar um super-herói original e diferente de tudo que a gente estava acostumado. E isso tudo no começo dos anos 2000, que já tinha milhares de super-heróis criados. Então Sim. imagina só o quão difícil é fazer um herói diferente e original nessa época. Porém, a ideia do Omnitrix, ela não foi tirada do nada. No começo ele teve uma forte inspiração em uma história pouco conhecida da DC Comics. E pra gente entender Olha melhor isso, só. vamos começar falando aqui sobre o desenvolvimento
Ô, louco, isso eu não sabia. Isso é legal. Muito Filme maneiro inicial do mesmo. Omnitrix e como que a gente chegou na versão final que a gente conhece. Lembrando que eu não vou me aprofundar na criação do desenho Ben 10, porque isso eu já fiz lá no meu outro vídeo, então eu recomendo você dar uma Ah, legal. Pode ser um vídeo que a gente pode colocar pra ver já hoje mesmo, qualquer coisa. assistida depois. E bom, antes do Ben 10 ser o que conhecemos hoje, com esse vasto universo ali Eu gosto do Flash, mas vamos admitir que os caras perderam um pouco na mão com ele. Poder pra caralho, o Hulk é mais respeito das histórias. É mais respeito das histórias dele, as mais psicológicas. Cheguei a chorar por eles. Tá, realmente, em questão quando eles vão pro lado Bruce Hulk e é uma trama que envolve mais o mental, é muito boa. A própria Immortal Hulk, né, que tipo, que é o Bruce muito velho, que ele não consegue morrer, porque o Hulk não deixa morrer, toda essa questão, né, esse preço da imortalidade, isso é muito maneiro. São histórias muito boas. E isso é true, o Hulk ele pega muito nessas histórias quando bem escrito, né? Pena que o MCU estragou isso, né? Porque em questão de thriller psicológico, Hulk é muito bom. Tanto que aquele primeiro filme do Hulk, que tem um monte de cenas que parece HQ, que vai transitando. Cara, eu amo aquele filme. Sem contar que ele tem uma trilha sonora que. Puta merda, aquele filme é magnífico. Porque ele traz bastante. Não é muito. Na verdade, é uma coisa que eu acho que poucos filmes do Hulk trouxeram, até poucas animações do Hulk trouxeram. Que é a parte do drama psicológico do Bruce. Principalmente os problemas dele. A questão do fator das personalidades, caralho, é quatro, sabe? É, o teu filme favorito, Gustavo? Eu acho esse filme muito legal. Eu acabo gostando de Incrível Hulk um pouco mais porque eu curto muito o design do Abominável desse filme. Ah, mas não tem nada a ver com HQ. Sim, não tem. Mas eu não conhecia o Abominável na época. Eu não li HQs do Hulk na época. Então, pra mim, eu olhei aquilo, caralho, ele é um Hulk maior, só que com um jeito mais de caveira, porque você via as costelas dele, a coluna sendo pra fora. Eu achava isso maneiro pra caralho. Eu senti um pouco de medo da aparência dele. E ao mesmo tempo eu achava irado pra caralho. Porque eu gosto desses designs que remetem a algo mais brutal e pode te passar um pouco mais de medo. Apesar de eu não fazer muitos designs assim, não, ironicamente, olha que louco. Então acabou que, por causa do Abominável e da aparência do Abominável nessa HQ, nessa HQ, nesse filme, eu acabo gostando de Incrível Hulk um pouco mais. Mas no filme que eu conheci o Hulk foi aquele primeiro. alienígena, a ideia do Omnitrix era um pouco diferente. E na verdade, ele nem se chamava assim. O nome antes era Megadeoxyribonucleic Transmission. Esse nome aqui Da merda. gigantesco que, bom, é impossível de falar. Ou a abreviação dele, que é Megawatt. E bom, a ideia inicial era fazer com que o Megawatt transformasse o Ben em super-heróis. E essa ideia não veio do nada, ela foi retirada de uma HQ da DC chamada Dial H4 Hero. Eu acho que eu pronunciei errado, mas o nome tá na tela e é isso aí. Essa é uma história onde uma pessoa comum acaba encontrando um telefone de disco daqueles antigos, sabe? Porém, esse aqui é meio que uma Aumenta espécie de mais um telefone pouco? mágico. E após a pessoa girar ali formando a palavra Hero, ela se transforma em um super-herói completo, com trajes, superpoderes e até Agora tá poderes. bom? E tudo isso acabou servindo de base pro Megawatt, que seria um dispositivo capaz de transformar o Ben em super-heróis. Só que cada um desses heróis seria ele mesmo de outro universo. E com essa ideia inicial estabelecida, eles chamaram o artista Steven E. Gordon para fazer as primeiras ilustrações conceituais. E como você pode ver, ele realmente abraçou essa visão original de Ben 10, já que muito dessas formas alternativas se parecem bem mais com super-heróis humanoides. Porém, esse conceito de super-heróis ele não parecia ser o único bastante, já que como eu falei lá atrás, temos já inúmeros heróis com essas habilidades básicas de super força, velocidade, inteligência e etc. E a própria equipe criativa na época, ela percebeu isso. Então foi aí que o conceito de Ben 10 começou a ser ajustado, tanto que se formos ver as outras artes conceituais, já podemos ver algo. Cara, eu tinha tirado o modo de chat só pra seguidores na Kik. Porque eu pensei, cara, talvez não tenha necessidade mais. Só que, literalmente, um dia desativado não deu nada. Hoje é segundo dia de live. A gente só não fez live ontem. A gente fez sábado e agora hoje. Já começou esse pau nice, os bots. Caralho, que bagulho chato, velho. Vou ter que voltar o chat só pra seguidores. Não tem como. Não tem como. É bizarro.
Nesse caso aqui, que é pior que a Twitch, porque a Twitch era muito raro vir esses bots. E olha que a gente, quando fazia live na Twitch, pagava muito mais view. Mais monstruoso e até mesmo alienígena. Mas foi a ideia do roteirista Greg Johnson que mudou tudo, já que foi ele que sugeriu o Ben se transformar em alienígenas. E mano, se você viu meu outro vídeo, você sabe o quão eu sou fã dessa ideia, porque assim eles conseguiram usar esses poderes que tem de monte no universo dos super-heróis, só que de uma forma completamente única e diferente. E foi justamente a partir disso que o desenhista Dave Johnson começou a desenhar Ben 10 como conhecemos nos dias de hoje, criando um novo design para os personagens principais e até mesmo criando os visuais definitivos dos alienígenas que a gente conhece. E bom, agora que conhecemos a premissa de como era para ser o desenho, a gente pode entender melhor o porquê o design do Omnitrix era tão diferente, já que nessa primeira versão ele se parecia bem mais com um bracelete do que com um relógio, e não parecia ter nada de tecnológico nele. Se eu tivesse que chutar, eu diria que anteriormente ele poderia ter algum tipo de origem mágica, e eu acho que até que faz sentido, já que o objeto que eles pegaram de inspiração era mágico também. Agora, se formos para a Sim. segunda versão dele, aí já temos algo bem mais parecido com um relógio ali de ponteiro. Eu acredito que essa roda aí na lateral faria você mover o ponteiro do relógio e assim você poderia escolher em quem você iria se transformar. E esses botões aí, tanto de cima quanto de baixo, seria onde você confirmar essa transformação. A gente pode reparar também que a cor amarela lá ainda é predominante e agora sim a gente pode imaginar que talvez ele seja algo tecnológico. Agora, como a gente foi dessa versão para essa daqui, Cara, esse design aqui não é ruim, tá? Vamos ser sinceros, não é ruim. Tanto que provavelmente o design de Alien Force foi baseado nisso aqui. E o design de Alien Force é muito legal. Só que isso aqui é icônico. Tanto que, na minha opinião, os melhores designs de Omnitrix são o clássico e o Super Omnitrix. E a versão 10.000 e a versão do Ben 10.000 do clássico. Porque, cara, era muito maneiro. É uma luva que pega o antebraço dele inteiro. Eu achava isso irado, velho. Era simplesmente magnífico. E o mais próximo que a gente teve disso num Ben 10 foi o Super Omnitrix, que era aquele bracelete. E eu achava legal. Faltava pra mim mais partes mecânicas. Às vezes só um braceletão com os tubos e o Omnitrix. Faltava mais, tipo, essas partes, tipo, esses tubos pra fora, esse design um pouco mais vívido. Mas aí provavelmente é por questões de orçamento de UAF, né? Que era triste, né? Pior que o meu favorito é o definitivo mesmo. Eu gosto do estilo mais slim. Caralho, Hyper, que louco. Eu não tenho nada contra o definitivo. Eu acho ele até mais legal do que o de Alien Force. Pela forma de, tipo, os hologramas, ele deslizar o dedo pra transformar. Eu acho legal pela forma que o Ben usa, sabe? Ele parece algo muito realmente tecnológico. Ele não parece mais essa coisa meio mecânica que os outros tinham. Só que ao mesmo tempo falta. Isso aqui é legal. Isso aqui é maneiro, sabe? Tanto que, por exemplo, o Ben 10.000 de Omniverse eu acho pior. Em questão de Omnitrix, por mais que o Ben 10.000 de Supremacia use uma versão que parece o Omnitrix de Alien Force, ainda é um Omnitrix legal. Ainda é um Omnitrix que eu falo maneiro. Só que o Ben 10.000 de Omniverse é dois braceletão. É dois negócios que parecem fazer parte da pele dele. Não tem nem diferença da pele dele. Não tem camada, sabe? É uma das partes do design de Ben 10 Omniverse que me pega. Eu gosto muito do design de Omniverse porque ele se torna muito mais. Ele se permite exagerar mais. Só que ao mesmo tempo, em coisas que ele poderia exagerar pra caralho, ele tenta ser muito simplista e pra mim perde a a graça. gente ainda não sabe muito bem, já que a gente não tem mais concepts aí do Omnitrix pela internet. Sem contar que eu não gosto desse conceito de ficar fazendo fusão de aliens. Eu acho muito mais legal no conceito do Ben dominar completamente o relógio. Até no conceito dele ter feito a forma suprema, dele ter modificado as formas supremas lá no Ben 10.000 de supremacia alienígena. Mas esse conceito de fundir aliens não me pega. Na moral, qual é o seu alien favorito? O meu era o Ultra T. Eu odeio o Alien X, mas é já culpa da parte chata da fandom, colocando ele como o alien mais poderoso de toda a ficção. Quando eu assistia Ben 10, no clássico, era o Ultra T e depois o Fantasmático e aí o XLR8 porque ele era rápido azul. E sim, era por causa de Sonic, mas principalmente porque eu sempre gostei de velocidade. Quando eu preferiria, tipo, personagens, força bruta ou velocidade? Velocidade. É sempre assim. Tanto que em jogos de luta, normalmente eu jogo personagens que dão menos dano, mas são mais rápidos.
Por exemplo, eu jogo muito de Julia, a personagem é muito rápida, ela tem um bom dano, mas ela é mais pra velocidade do que força, sabe? Normalmente são esse tipo de personagem que eu consigo usar mais a velocidade, sabe? Agora, de Alien Força e Supremacia, cara, é foda, porque Alien Força e Supremacia nem o Alien nunca me pegou tanto. Em questão de Supremos, por exemplo, eu gosto muito do Bola de Canhão Supremo. O pessoal critica muito, mas eu curto muito o Bola de Canhão Supremo. Mas se for falar de um Alien que fala, não, esse Alien eu curto pra caralho, é o Friagem. A capa, o jeito mais sombrio, o plot dele que no começo parece ser uma vibe fantasmático, principalmente o Friagem Supremo, que muda um pouco o design, mas eu acho muito legal ainda assim. Eu acho maneiro, principalmente porque mexe com o poder de frio e gelo, e eu gosto muito de, tipo, de poder que envolve frio, mas que parece calor ao mesmo tempo. Porque eu tenho essa questão, assim, eu sou meio fanático, assim, por poder de fogo, só que ao mesmo tempo eu gosto de poderes de frio, que causam, que dá esse conceito que no Friagem Supremo tem, que é a questão desse plasma que absorve o calor em volta e congela, que parece algo que parece ser uma chama, só que congela. Eu acho isso muito maneiro. Que é um bagulho que eu gostava, que eu gostei também na época lá do episódio que o Blanco fica resfriado. Que ele vira uma versão do chama, que tem o fogo azul e o fogo dele congela. Eu acho isso muito maneiro. Eu achava que Friagem e Fantasmas queriam lutar feio. Imagina só. Mas uma coisa louca, tá? Em questão do Alien X, eu acho um dos aliens mais legais conceitualmente. Claro, é que nem você falou, a fandom fode muito o Alien X. Mas conceitualmente, toda a filosofia envolvendo Alien X é muito maneira. E de Omniverse, se eu for pensar em um. Cara, pior que agora não me vem nenhum alien assim de Omniverse que pra mim, caralho, muito foda. Porque normalmente eu ficava mais pensando nos clássicos que já existiam. Vou pensar em Omniverse, até o final do vídeo eu falo. Mas falando sério, meu favorito mesmo acho que é o Gigante. Nunca pensei muito em alien favorito, mas gosto do estilo Tokusatsu e ele pode ser. E ele é muito único, sim. O Gigante Supremo só podia ter o design um pouquinho mais elaborado, pra trazer ainda mais referência a Tokusatsu. Mas como eu mencionei anteriormente, o Dave Johnson ele foi o responsável por refinar todo o visual ali da série para o que conhecemos hoje em dia. E como ele partiu da ideia de que o Ben se transformasse em alienígenas, creio eu que as versões anteriores haviam sido descartadas e eles recomeçaram o visual totalmente ali do zero. Se a gente for ver os conceitos dos aliens feitos pelo Dave, a gente pode reparar ali um triângulo com umas Ah, bolinhas. Gravataque. Lembrei de um. Gravataque eu acho muito maneiro. Principalmente porque mexe com gravidade. Simplesmente muito foda. Por mais que o feedback eu também acho maneiro. Apesar de eu achar que ele é um alien maneiro, mas ele acaba por ter toda essa trama mais pessoal do Ben, que é muito boa a trama de auto-perdão dele, o Alien acaba tendo uma supervalorização que me incomoda às vezes, sabe? Mas ainda assim ele é um Alien muito legal. Mas se for pegar o Gravataque pra mim é o melhor, assim, dos apresentados de Omniverse, pelo conceito de gravidade e tal. Principalmente o Gravataque Supremo do Albedo, que é, cara, ápice de design, velho. É muito foda. E tal. Então a gente já percebe que talvez Apesar do Equax Supremo ter um design muito foda, tanto no Supremacia Alienígena quanto no Omniverse, tá? Muita gente fala mal do design do Equax Supremo de Omniverse, mas eu acho ele simplesmente genial, cara. Os Supremos são legais, mas podia ter tido mais. O feedback valoriza num nível que dá raiva. Exatamente, o feedback ele é exagerado. E os Supremos é aquela, né? Falta de orçamento e por isso não teve mais Supremos. A série se chama Supremacia Alienígena, mas não tem Supremacia essa direito. ideia do visor do Omnitrix se manter nos aliens já estavam ali. E a gente pode supor que esse triângulo ali nos aliens poderia ser algum tipo de visor ou algum outro detalhe aí de alguma outra versão desenhada. Porém, felizmente a gente chegou no visual final tão icônico do Omnitrix. Aqui sim ele se parece bem mais com um objeto alienígena e tecnológico. E está aí outro ponto que faz o Omnitrix ser tão marcante, que é o seu design. Como eu mencionei no começo do vídeo, o conjunto de poderes é muito importante na criação do super-herói, porém o visual é tão importante quanto. Só para vocês terem uma ideia, o Homem-Aranha, desde a sua criação, é visto como um dos heróis mais populares de todos os tempos. Isso aí não é segredo para ninguém. E sem dúvidas, o visual é algo muito único e marcante ali Sim. nele. E o próprio Stan Lee fala que ele queria criar um herói com poderes de aranha, mas que visualmente parecesse ali meio esquisito. E por isso que o Steve Ditko foi a escolha óbvia para poder desenhar o herói, já que ele conseguia transmitir isso, desenhando ele mais magro, fazendo umas poses mais estranhas, e com esse traje que na época não era tão comum nos super-heróis.
Apesar de que o Steve Ditko, ele fez esse trabalho muito bom. É que eu não lembro o nome agora. Mas o cara que trouxe o aspecto. O Marcos mesmo do Ceifeiro, ele vive falando. O cara que trouxe o aspecto de a aranha acima do homem nas poses e nas coisas do Peter foi o outro cara. Que foi o cara que criou o Spawn, se eu não me engano. Nesse quesito, o Steve Ditko realmente, cara, trouxe algo muito maneiro. Mas o que veio depois nas poses, as acrobacias, as teias de espaguete, né, como o pessoal fala, aquilo é cinema, sabe? Nem sabe. Feedback é um novo Enormossauro, mas o Enormossauro ainda não é mais legal. Com essa máscara aí cobrindo todo o rosto. Eu quis puxar esse exemplo do Homem-Aranha para mostrar como definir o visual é tão importante para um super-herói. E com o Omnitrix não foi diferente. Ele ter esses tubos em branco, esse visual meio emborrachado, essa parte de quando o visor levanta com uma textura tecnológica, tudo isso faz você ver um dispositivo que não é da Terra, a gente até assemelha ele com um relógio, mas a gente sabe que ele é algo bem diferente. E olha, de todas as versões do Omnitrix, pra mim essa é a que mais consegue transmitir essa ideia de ser algo alienígena, e é a mais icônica também. É claro que por ter sido a primeira versão, ajuda muito a essa ser a mais marcante, porém todo o visual dele ajuda muito, já que essa versão ela é muito estilosa, mano. Tirar aquele amarelo e colocar essa combinação de preto e cinza e verde foi um dos maiores acertos que Sim. os caras já teve. A seleção de aliens sendo somente a silhueta também reforça ainda mais o ar de mistério através das transformações, já que nós e o próprio Ben sempre ficamos curiosos quando surge a sombra de um alien novo no visor do Omnitrix. Não é que eu acho as outras versões ruins, tanto que essa daqui nem é a minha favorita. Mas pra mim, de todas, essa é a que consegue passar mais esse ar de tecnologia alienígena. E inclusive, comenta aí. Cara, eu acho que pra passar, a única que passa mais o visual de alienígena, fora essa, é a do próprio Ben 10.000 do clássico. Que é como se fosse algo que tá ali, que misturou ali no antebraço dele. Eu acho que seria. Fora a clássica, seria a versão 10.000 do clássico. Olha, eu acho que eu prefiro o Dan mantendo o cinza e o preto do que passar pro verde. Sim, é muito mais legal. Enquanto no Omniverse mesmo eles abraçou, eles tirou, manteve o preto, só que eles tirou o cinza e colocou o branco. Isso é o que mais me incomoda no design do coisa. Qual que é o seu Omnitrix favorito? O meu eu sempre fico ali entre o de Força Alienígena e o de Omniverse. Eu acho. O de Força Alienígena é aquela coisa, é legal, é marcante, só que essa quantidade de verde me incomoda. Podia ter menos verde. E aqui podia ser cinza em vez de branco. Ou preto mesmo, só preto e verde. Seria muito melhor do que esse branco. Esse branco aqui me incomoda, é uma das coisas que mais me incomoda. Fora o fato de que ele parece esquisitamente simples demais. Mas ainda lembrando, aquele conceito de holograma e tal, mais parece tecnologia alienígena, entre aspas. Mas sei lá, se isso aqui não tivesse tanto verde, seria São muito duas melhor também. versões muito lindas. E é justamente chegando em Força Alienígena que temos um novo visual pro Omnitrix. E quando vemos ali ele recalibrando, mano, é impossível você não ficar extremamente hypado. Aqui a gente tem uma versão bem mais parecida com o relógio normal, e ele possui um visual bem mais simples, com bem mais detalhes em verdes, mais aliens novos, substituíram as silhuetas pelos hologramas, e eu sinceramente não tenho uma opinião formada de qual dos dois eu prefiro. Eu curto muito as duas formas de seleção, mas eu acho que a ideia dos hologramas. Eu gosto dos hologramas. Eu acho o holograma um bagulho muito maneiro. Tanto que eu acho que o forma de hologramas de Omniverse é legal, mas não chega perto dos hologramas de WAF. Sinceramente. Dramas ela acaba passando mais esse ar de alta tecnologia. E apesar de eu gostar muito dessa versão, a gente só fica 3 temporadas com ela, porque logo no final de Força Alienígena somos introduzidos a outra versão, que é o Super Omnitrix. Esse eu confesso. Esse aqui eu acho legal. Por aquela questão, parece um bracelete. Só que isso aqui, ó, a parte do bracelete podia ter mais detalhe, podia ser mais trabalhada. É legal, volta os tubos, mas, porra, tubo verde, tudo é verde, cara. Puta merda, tudo é verde. Tanto que a versão Super Omnitrix do Albedo era mais legal porque era vermelho. Era literalmente só por não ser verde eu já achava mais legal. Além de eu achar o Albedo personagem muito legal, principalmente o conceito dele ser esse bem negativo, né? Mas se não fosse tanto verde, tivesse mais detalhes nessa parte do bracelete, seria muito melhor. Ser o meu menos favorito em questão de visual, porém é inegável que junto com o do clássico, ele é um dos que mais passa também essa impressão aí de ser algo alienígena e tecnológico e tudo mais, já que o seu design vai mais para um lado de bracelete do que para relógio, mas ele ainda mantém a cor verde como predominante, mantém os hologramas, e nessa versão ele acrescenta os tão amados aliens supremos. Mas calma que eu já falarei dos
Mas querendo ou não, o de Omniverse é o mais prático, já que são umas porradas de alien. Imagina ter que passar um por um. Teoricamente, é aquilo, né? Você tem que lembrar do fator de que quando o ban tem outras funções. Ele não necessariamente precisa passar um por um daquela forma. Assim como, teoricamente, não precisa ficar passando um por um pelos hologramas. Só que é mais a questão do ban mesmo fazer isso. Aliens de Ben 10, já que após o final de Supremacia também somos apresentados ao O Omnitrix. Aqui ele já muda bastante, passa a ter a cor branca como predominante, com os detalhes ali em verde, além de seguir com um visual simples, lembrando mais ali um Apple Watch. Eu curto esses visuais mais simples no Omnitrix, eu gosto quando ele se parece mais com um relógio do nosso mundo, e acho que é bem por isso que eu fico bem deciso entre essa versão e a de Força Alienígena. Mas algo que eu não curto nem um pouco nessa versão é o seletor de aliens, que aqui funciona como uma roda que você escolhe pelo rosto dos alienígenas. Mano, sério, pra mim isso aí é bem paia, eu não consigo gostar muito dessa ideia. Mas tirando isso, todo o visual desse Omnitrix é muito bonito. Não só ele, mas todos são muito bem feitos e possuem um visual bem marcante que remete a algo alienígena. Não é nem questão de controle mestre, Gustavo. Tem a opção de transformação a partir do pensamento. O próprio Ben em UAF já usou uma vez ou outra. Com o controle mestre tem essa função liberada já. Mas não é necessário o controle mestre para essa função estar ativa. Existem muitas funções que o Ben só não usa porque ele literalmente não se dá ao trabalho de aprender a usar. Mesmo. Até mesmo o Super Omnitrix, que é o que eu menos gosto visualmente, eu ainda acho ele bonito. É que entre os quatro, pra mim, ele é o pior, digamos assim, em questão de visual. Mas não é que eu acho ele feio, é que eu não acho ele tão bonito quanto os outros. E qualquer uma dessas versões vai ser a preferida de alguém. E isso aí só mostra como o Omnitrix foi um grande acerto de design, porque mesmo mudando tantas vezes, ele sempre conseguiu manter a sua essência e marcar uma geração. Sim. E enquanto o visual ele teve um papel fundamental em tornar o Omnitrix tão icônico, foi justamente a sua funcionalidade que realmente deixou todas as crianças hipnotizadas por esse dispositivo. O Omnitrix ele é algo único para um personagem principal, pois dava ao Ben acesso a praticamente todos os superpoderes que existem, e tudo isso passando por várias transformações que alterava todo o seu corpo até ele se tornar um alienígena. Sério, eu nunca vou cansar de elogiar essa ideia, para mim foi justamente ela que mudou tudo. O Porque Diamante era foram muito dando muita Gold, né, personalidade velho? para cada uma dessas transformações. Ao invés, sei lá, do Ben se transformar em uma versão super forte sua, onde ele só crescia de tamanho e ganhasse músculos, ele poderia ele se transformar em um alien Gente. vermelho com 4 braços e que mais à frente descobriríamos ser da raça guerreira chamada Tetramandos. Então esse detalhe fazia com que o desenho pudesse explorar melhor cada raça dos alienígenas do Omnitrix. É claro que não são todos os aliens que ganham esse tipo de aprofundamento, mas os que ganharam ficaram muito legais. A raça do Friagem, por exemplo, a gente descobre ser os Necrofrigianos e temos um episódio onde descobrimos que eles se reproduzem assexuadamente colocando ovos. Inclusive, né, se você não sabe, o próprio Ben que bota esses ovos, ou seja, o Ben grávido, ele é real. E como eu falei, Meu alguns outros Deus. aliens ganharam sim esse tipo de aprofundamento e até mesmo os dois que eu já comentei tem mais informações que vamos descobrindo mais sobre eles ali no decorrer. Cara, o Ben teve sorte. 5 anos do relógio parado no quarto dele, nenhum vilão foi atrás. Tem que lembrar, Hyper, que o único vilão que realmente ia atrás do Omnitrix em si era o Vilgax. E naquela época o Vilgax estava fudido. Ele tinha sido jogado no espaço e caralho a quatro, né? Tem toda essa questão. E enquanto isso, os outros vilões eles podiam só ter sido presos antes. O próprio Max poderia ter dado um jeito de prender ele, sabe? O próprio animal, a gente descobre que ele estava no liquidificador. Se ele entrou lá por vontade própria ou se ele foi preso lá por algum motivo, entendeu? Da série. Então, caso vocês queiram, eu posso estar trazendo um vídeo aí falando sobre o universo de Ben 10, explorando melhor os seus aliens, sua lore. Então comenta aí pra eu saber que você realmente quer esse vídeo. Mas bom, além dessa ideia conseguir fazer com que os roteiristas explorassem melhor a lore de cada uma dessas raças, eles também conseguiam dar muita identidade pra cada um desses alienígenas, seja pelo visual icônico de cada um, ou até mesmo a personalidade de quando o Ben se transformava em certas espécies. O Rat é um grande exemplo disso, já que ele deixava o Ben extremamente puto, xingando tudo que se movia, ou o Artrópode, que deixava o Ben mais arrogante. Isso acontecia porque o Omnitrix, ele meio que mistura o DNA do Ben com a raça em que ele vai se transformar. Outro exemplo que eu posso dar é no Ben 10 clássico, quando ele se transformava em massa cinzenta. A gente via em algumas cenas onde ele transformado falava a parada mais genial possível, mas até ele mesmo não entendia o que ele estava falando. Isso O acontecia cérebro porque a limitado do Ben intenção é era criar foda. do próprio Ben, puxando ali mais parte da sua personalidade. E é por isso que mesmo Massa Cinzenta, sendo o alien mais inteligente ali do Omnitrix, por causa do Ben ele acaba sendo nerfado e não pode fazer coisas como o Azimuth, por exemplo. Mas temos Que nem, por exemplo, o próprio Ken. Lá no episódio do Ken 10, acho que é Ben 10.000 novamente, né? O nome do episódio.
O Ken, ele usou massa cinzenta pra desbloquear o controle mestre. É um bagulho que, na minha cabeça, eu fiquei tipo, mano, por que o Ben não faz isso? E, sabe, tipo, você vendo, mano, por que o personagem faz isso? A questão é que o cérebro, literalmente, é o cérebro limitado do Ben, não Como a Jessie permitia falou, não isso. são todas as transformações que mesclam o DNA do Ben, e essas transformações são conhecidas como Full Blau. E talvez você pode estar se perguntando, mano, o que diabos é Full Blau? E bom, o motivo do Omnitrix colocar o DNA do Ben em suas transformações é para que ele possa manter ali sua consciência e sua personalidade. Porém, como vocês puderam ver, algumas espécies acabam sendo nerfadas, digamos assim, e os aliens Full Blau são transformações que usam 100% do DNA da sua própria espécie. E dois exemplos disso são o Fantasmático e o Feedback. E você percebe como todos esses detalhes e aprofundamentos só é possível graças aos alienígenas. Sério, eu não consigo imaginar algo parecido se eles tivessem mantido aquela ideia maluca dos super-heróis. Aqui eles conseguiram criar um dispositivo super criativo e sendo o centro de todo esse universo. Porém, o que torna ele realmente a arma mais poderosa? E bom, até aqui eu já pude mostrar para vocês algumas coisas que tornam o Omnitrix tão poderoso. E como podemos ver, tudo isso gira em torno dos alienígenas. Na primeira versão, a gente acompanha no clássico o Ben tendo acesso a só 10 aliens, que já são bem fortes e entregam vários super. Feedback era um bicho pro Ben, você é louco, os caras fez muito bem. Sim, isso é verdade, é como eu falei, conceitualmente, feedback muito foda. A cena do Ben perdoando ele mesmo e desbloqueando o feedback é muito boa. Só que o feedback ele se torna muito super utilizado, velho. E isso incomoda. Porque foi tanto feedback, tanto feedback depois que ele foi liberado. Que eu comecei a pegar raiva, velho. Poderes ali tradicionais e outros ali bem criativos, como o do Ultra T, por exemplo. E só com esses 10 aliens clássicos ele já conseguiu surrar vários vilões ali da primeira temporada, incluindo o próprio Vilgax, que já era conhecido por ser o conquistador de 10 mundos. Então só esse primeiro lote de aliens Essa alcunha de conquistador de 10 mundos ele conhece só em. Ele tem ela só em Alien Force só. já foi o suficiente para deixar o Ben extremamente poderoso, mesmo sendo uma criança de 10 anos de idade. Porém, a variedade de aliens só foi crescendo no decorrer da série, com ele ganhando mais aliens com poderes criativos, alguns mega poderosos, como o Alien X, por exemplo, e também ganhando alguns aliens com poderes bem inúteis, né, digamos assim. Atualmente, o Omnitrix conta com DNA de um pouco mais de 1 milhão de espécies, então só aí a gente já vê que o Ben tem uma vasta variedade de superpoderes ali para ele acessar, além de que também tem outras versões que conseguiram melhorar esses alienígenas, como o Super Omnitrix, por exemplo. O Ben ele poderia evoluir certos aliens para atingirem o ápice da espécie, com as formas ali dos Supremos. Tivemos também o Ben 10.000 ali do clássico, que usava nanotecnologia em suas transformações. Tivemos também o Bio Omnitrix do Ben Esse é 10.000 do mais Universe, que ele qualquer poderia coisa. atingir os aliens. Então essas funções só deixam esses alienígenas ainda mais fortes. Porém, vale lembrar que o Omnitrix conta com outras funções aí que auxiliam o usuário, seja se auto-nerfando para proteger o Ben ou até mesmo auxiliando ele ali em outras coisas. Talvez o modo mais famoso seja o de recarga, já que quem aí não se lembra daquele clássico barulhinho, o relógio ficando vermelho, com o Ben tendo que esperar ali para se transformar. E isso ocorre justamente porque o Omnitrix quer proteger o usuário, impedindo que o DNA do alienígena se funda permanentemente com o DNA do próprio Ben. Mas como a gente já viu, a função do controle mestre, ela consegue burlar isso, já que ele dá acesso total ali às funções e às transformações do Omnitrix. Porém, caso o usuário ele esteja sofrendo um dano muito forte, o Omnitrix na hora ele se recarrega instantaneamente para poder protegê-lo. E está aí também outra função muito boa, já que sempre que o Ben está correndo algum perigo, o Omnitrix vai transformá-lo imediatamente no alien certo para aquela situação. Um bom exemplo disso é quando ele segura o Big Bang. O Omnitrix vai alternando ali entre as transformações dele para que o Ben consiga resistir àquele momento que ele está Essa passando. cena é E muito outra boa, função de velho. proteção também é a rajada de energia que ele dispara, como vimos algumas vezes ali no clássico. Além da função de recarga, a gente também tem outros modos, como o de escaneamento, que faz o Ben obter novas transformações. É claro que também temos a famosa função de autodestruição, porque todo dispositivo alienígena tem que ter um botão para explodir. Temos também a função de recalibração, que serve como uma atualização do Omnitrix, como podemos ver ali no primeiro episódio de Força Alienígena, fora as diversas outras funções que o Omnitrix possui que ajudam Ben em várias outras paradas, como fazer um reparo genético, como a gente pode ver ele ali transformando os DNA aliens de volta em seres humanos. Ele consegue também manipular o DNA de algumas espécies, como a gente pode ver ali no final da guerra contra os soberanos, além de outras funções mais básicas do relógio, como ajustar o tamanho para se enquadrar no pulso, traduzir diversas línguas, possui um GPS próprio. Mano, deu pra
pra ver que o Omnitrix é bem completinho, né? E é justamente todos esses detalhes em conjunto com os próprios alienígenas que tornam o Omnitrix extremamente poderoso. Mas e se eu te disser que ele não é uma arma? Ele É, até pode ser usado como uma, por conta da vasta habilidade dos alienígenas, mas na verdade ele foi criado com um outro propósito. E é aqui que a gente chega no ponto que, pelo menos pra mim, é o mais fascinante do Omnitrix, o conceito dele dentro da sua história, porque até agora eu falei de funções, modos e poderes, mas no fim das contas, o Omnitrix não nasceu pra ser uma arma, nem pra sair explodindo vilões aí, como a gente pode ver no decorrer da série, já que antes de criar o Omnitrix, o Azimuth já tinha colocado a mente dele pra criar uma arma lendária, a Ascalon, uma espada com poder praticamente ilimitado, mas a verdade é que esse projeto foi um peso enorme pra ele, porque a Ascalon só trouxe destruição e perda pro Azimuth. E por conta disso, ele também acabou perdendo a sua amada Shenit, já que ela acabou deixando por conta de sua irresponsabilidade por ter criado a Ascalon. E é isso que muda completamente a forma que o Azimuth tem de enxergar a vida. Foi dessa mistura aí de arrependimento e dor que nasceu a ideia de criar o Omnitrix. Ao invés de repetir o erro de criar outra arma de destruição em massa, ele decidiu criar o oposto, um repositório de vida, algo que fosse capaz de preservar o DNA das espécies do universo. Então o Omnitrix ele até pode ser usado como uma arma, a gente pode ver o Ben fazendo isso o tempo todo, mas a função real dele é muito mais nobre, ele é basicamente uma arca de Noé cósmica, guardando a diversidade genética de milhões de raças, garantindo que nenhuma delas é seja muito louco. perdida, mesmo que seus planetas fossem destruídos. E o mais legal é que o Omnitrix não só armazena esse DNA, ele permite que o portador realmente viva a experiência de ser cada ser vivo, ou seja, o Omnitrix também é uma ferramenta de empatia, colocando o usuário literalmente na pele de outros seres. E temos até exemplos na própria série que mostra isso, como no episódio que o Ben fica preso em outra dimensão com o Esse Soberano. episódio é bom Ao invés de demais. derrotar ele ali na luta, no mano a mano, o Ben consegue mudar a forma dele de pensar justamente por entender como é ser cada espécie do universo, e acaba mostrando pro Soberano como a diversidade é importante. Porém, o Omnitrix ele não funciona sozinho, ele tá ligado a uma rede chamada Corrente Codon, que é basicamente um banco de dados universal de DNA, contendo Até informação genética de o praticamente Omnitrix ele todas não as tem mais espécies. isso, né, se eu não me engano. O Primus em si já nem existe mais, se eu não me engano, no Omniverse. Porque todo o banco de dados é armazenado dentro do próprio núcleo do Omnitrix. Se eu não me engano, né? Espécies inteligentes do universo. Pior que eu gostava das emotes do clássico. Do clássico. Do clássico, eu achava ele da hora. Em questão de design, ele é muito maneiro. Parece até muito mais velho, aquele ancião meio louco e sábio. Mas eu curto bastante o design dele de supremacia também, E o de War. Omnitrix acessa essa rede para poder armazenar, atualizar e até mesmo recalibrar o E o seu Omniverse ele meio que juntou os dois designers, né? Eles deram uma misturada seu nos dois. catálogo de aliens. E a corrente Codon, ela tá localizada em um planeta artificial chamado Primus, e esse planeta foi criado pelo próprio Azimuth para poder armazenar todo o DNA do Omnitrix. Mas para isso ele conta com a ajuda desses mosquitinhos robô aí que vão ajudando ele a coletar os DNAs pelo universo e deixar ali armazenado em Primus. Ou seja, o que o Ben tem no pulso não é um dispositivo isolado, mas sim uma forma de acessar algo muito maior. Mas vale lembrar que só o Omnitrix protótipo e o Super Omnitrix depende de Primus, já que o definitivo ele já tem a tecnologia necessária para É. poder armazenar nele mesmo todos os DNAs. E é aí que a gente entende o porquê o Azimuth é tão rígido em dizer que o Omnitrix não é uma arma, porque na visão dele é justamente o contrário, é um dispositivo que simboliza esperança e diversidade dentro daquele universo. E ele é o maior legado científico já criado dentro do universo de Ben 10, carregando em si tanto a genialidade quanto a filosofia de vida que o Azimuth teve. E é basicamente tudo isso que eu comentei até aqui que faz o Omnitrix ser tão especial e marcante pra mim, já que ele funciona quase como um personagem dentro desse universo. Talvez se você não é É. aqueles fãs mais hardcores e tudo mais, tem coisas que eu falei aqui que você nem fazia ideia sobre o Omnitrix. E é esse outro detalhe que eu gosto tanto nele, já que ele pode ser sim um dispositivo complexo pros malucos que nem eu que gosto de ir atrás de tudo quanto é coisa, mas ele também pode ser apenas um dispositivo simples e divertido ali, Ou o diferenciado, que Contratempo é um deixa alien qualquer muito pessoa foda também, maluca né? quando estiver assistindo. E dá mais camadas pra ele, como esse lance dele não ser uma arma, pra mim é um dos seus grandes diferenciais, já que seria muito fácil criar um objeto mega poderoso e apenas falar que ele é usado pro portador se tornar o mais forte. Então eu gosto como os criadores usaram a criatividade para dar ainda mais vida a esse dispositivo, seja através da sua criação dentro da história ou até das inúmeras transformações ou dos seus diversos modos e bugs que ele possui. Tudo isso pra mim é o que dá vida ao Omnitrix, e eu não imagino algo parecido se eles tivessem seguido com aquela
aquela ideia do começo. No fim das contas, o Omnitrix não é só um dispositivo, ele é praticamente o coração desse universo de Ben 10. E olha, se você gostou desse vídeo, eu recomendo você ver esse Muito vídeo que tá foda. aparecendo aqui na tela. Lá eu abordo melhor cada... Ô, vídeo bom, tá? Simplesmente vídeo bom pra porra, tá? Recomendo muito o canal do Bart Geek. Curti pra porra. Muito legal. Será que as músicas conseguem evoluir ainda mais esse relógio? Provavelmente, talvez sim. Mas não faria sentido. É que nele, tipo, é literalmente a versão definitiva. Ele não tem pra que mexer mais. Ele chegou no ápice do que ele queria com aquela ferramenta que ele havia criado. Então, eu não veria sentido dele fazer isso. Mas talvez sim. Provavelmente sim, na verdade. É o Azimuth. Ele é o ser mais inteligente em cinco galáxias, porra. Mas de qualquer forma. E vocês? O que vocês acham do Omnitrix? O que vocês curtem no Omnitrix? Qual que é o favorito de vocês? Deixem nos comentários, não esqueça de deixar um like também, se inscrever no canal. E lembrando, o vídeo original sempre na descrição, é o primeiro link. De qualquer forma, vejo vocês no próximo vídeo. Falou, falou, tchau.